Fala, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então, chegamos hoje na nossa 12ª videoaula e olha só, sabe o que a gente vai falar hoje? Sistema digestório. Então, finalmente, nós chegamos nos sistemas. Vocês lembram que nós falamos lá no comecinho que a gente vai andando, evoluindo, até chegar num organismo como um todo? Então, nós começamos lá atrás a falar sobre as células, falamos sobre as organelas, nós aprendemos que um aglomerado de células com diferentes funções formam os tecidos, uma junção de tecidos diferentes formam os órgãos e um conjunto de órgãos formam os sistemas. Então agora a gente vai começar a falar sobre esses sistemas. Nós veremos cada órgão, cada estrutura que forma os sistemas, no caso da aula de hoje, o sistema digestório, e a gente vai entender um pouquinho de como isso funciona no nosso corpo. Então vamos lá, galera. Sistema digestório. Gente, a função do sistema digestório é transformar tudo que nós comemos em pequenas partículas, em pequenas moléculas de nutrientes. E ele faz isso por meio do processo de digestão. Nós falaremos já já que esse processo é dividido em dois tipozinhos, os mecânicos e os químicos. Então, gente, essas pequenas partículas, que são literalmente digeridas, né, são processadas para ficar pequenininhas, vão ser levadas até as nossas células através da corrente sanguínea. Gente, essas partículas a gente chama elas de inorgânicas e orgânicas. As inorgânicas são os sais minerais e a água, que estão nos alimentos que nós consumimos. E as orgânicas são as proteínas, os lipídios, os carboidratos, beleza? Gente, todo esse processo ele acontece no interior das cavidades do nosso organismo. Nós vamos falar sobre algumas delas, como o intestino, o estômago, no interior da nossa boca, beleza? Então a gente fala que o processo de digestão é um processo extracelular, ele acontece fora da célula, dentro das cavidades. Beleza, gente? Queridos, então como eu falei para vocês, esse processo de digestão é dividido em dois tipos: a parte mecânica e a parte química. Gente, a parte mecânica, ela tem como função quebrar o alimento. Essa é a principal função, beleza? Então, ela quebra esse alimento através de alguns processos, como o processo da mastigação e da deglutição, e também é auxiliado pelos movimentos peristálticos, quando eles empurram o alimento, eles também fazem uma certa quebra. E essa quebra, gente, é para que facilite a ação das enzimas, que vai acontecer no processo químico. Então, o processo mecânico tem por função quebrar o alimento, diminuir, deixar ele pequenininho, para que no processo químico as enzimas atuem e possam literalmente digerir esse alimento. Beleza, meu povo? A gente vai ver isso com calma, tá? Gente, então, dentro dos processos mecânicos, nós temos a mastigação, a deglutição e também os movimentos peristálticos, que eu falei para vocês que ajudam um pouco a quebrar, mas a principal função desses movimentos é levar esse alimento. Então, é como se ele fosse fazendo assim, ó, apertando para baixo e vai descendo. Passa por aqui, chega no estômago, passa pelo intestino. Beleza, gente? Então, essa é a função dos movimentos peristálticos, ok? Gente, o nosso sistema digestório, ele é formado pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso e pelo ânus. Então, nós falamos que o início é a boca e o final é o ânus, passando por todos esses órgãos. Galera, é comum a gente dividir o nosso sistema digestório em três partes. A primeira a gente chama de tubo digestório alto, que é formado pela boca, faringe e esôfago. Depois nós temos o tubo digestório médio, formado pelo estômago e intestino delgado. E por último, o baixo, formado pelo intestino grosso e pelo ânus. E aí, fora os órgãos que fazem parte propriamente dito, que são esses aqui, nós temos também estruturas que nós chamamos de órgãos anexos. Gente, o nome são órgãos anexos, mas não necessariamente é um órgão propriamente dito, beleza? E aqui nesse grupinho nós temos as glândulas salivares, que são extremamente importantes. Os dentes, que são os principais responsáveis por essa quebra inicial. A língua,
que também é de extrema importância. Ela ajuda não só na quebra, nesse movimento, como a mandar essa comidinha para barro. Falaremos melhor sobre isso já já. O pâncreas e o fígado, que são órgãos, literalmente, que ajudam muito, também falaremos já já, e a vesícula biliar, que também ajuda muito. Gente, então todos os órgãos anexos, eles são de extrema importância para o processo, beleza? Gente, então essa daqui é a carinha do nosso sistema digestivo. Então nós temos a boca, na boca nós temos as glândulas salivares e a língua, como órgãos anexos. Em seguida nós temos a faringe, depois nós temos o esôfago. Mas entre o esôfago e o estômago nós vamos ter o fígado. Aqui nós temos a vesícula biliar, logo embaixo, pâncreas. Depois nós temos intestino delgado, intestino grosso e o reto, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das estruturas. Começando pela boca. Gente, na boca ocorre a digestão mecânica e química. Tia, pode acontecer as duas no mesmo lugar? Pode, galera. Pode acontecer as duas, beleza? A gente costuma falar que a boca é o órgão sede da mastigação. É aqui que acontece a primeira quebra mecânica. E quem ajuda muito nessa quebra mecânica? O dente, galera. O dente é quem faz essa mastigação. Então, o dente, ele quebra o alimento. A língua ajuda muito também, gente. Reparem quando vocês estão mastigando que a língua meio que joga o alimento para cá, joga o alimento para lá. Então, ela também é essencial, beleza? E além do dente e da língua, a gente ainda tem as glândulas salivares. Então, 3 dos órgãos anexos ficam na nossa boquinha, beleza? Gente, as glândulas salivares, elas umedecem o alimento. Então, elas ajudam a formar meio que um bolo alimentar. Não, a gente pode chamar de bolo alimentar. E isso, através da ajuda da língua, vai ser mandado para o próximo órgão, que é a faringe. Beleza? Gente, esse processo de mandar esse bolo alimentar que está aqui dentro da nossa boca para a faringe, a gente chama de deglutição. Isso que é deglutir, é engolir esse alimento. Beleza, gente? Então, os dentes e a língua fazem a primeira digestão mecânica e a saliva, ela já faz uma digestão química. Ainda é uma digestão química inicial, né? Porque esse alimento ainda precisa ser quebrado para ter outro tipo de digestões químicas mais lá para dentro do nosso corpinho. Mas a saliva apresenta enzimas que fazem essa quebra. Gente, sempre que nós falarmos em digestão química, nós estamos falando de enzimas. E aí a gente vai ver que cada parte do nosso sistema, ele é especializado em digerir determinada coisa. Beleza? Então, a saliva, ela apresenta uma enzima chamada de pitialina. A pitialina, ela é especializada, fala que ela é típica. Ela é especializada em digerir o amido. Então, a primeira digestão química do amido já acontece na nossa boca, devido à saliva. Então, a saliva, fora umedecer esse bolo alimentar que ajuda a dar um formatozinho para ele, fora fazer isso, ela também faz uma primeira digestão. Beleza, gente? Gente, eu deixei isso daqui para vocês lerem em casa, que se eu não me engano é a partezinha que fala mais sobre os dentes. Nós não vamos entrar nisso, não vamos falar sobre cada um dos dentes, que eu acho que foge um pouquinho do contexto geral do sistema digestório, beleza? Mas vocês leiam em casa e a gente conversa sobre isso pelo Zoom. Gente, então depois da boca nós temos a faringe. Então a faringe ela é um tubo muscular por onde o alimento passa. Só isso, a função da faringe é ser um canal de ligação entre a boca e o esôfago, beleza? Então o alimento começa a ser digerido na boca, ele é quebrado na boca, passa pela faringe e chega no esôfago. O esôfago, gente, é outro tubinho que conduz o alimento até o estômago. Só isso, gente. Beleza? Então, faringe e esôfago são partezinhas do sistema digestório onde não acontece digestão, galera, nem química e nem mecânica. Então, vamos lá. Boca acontece digestão, nós já falamos química e mecânica. Faringe e esôfago, não.
e aí a digestão vai voltar a acontecer no estômago. Galera, no estômago nós só temos a digestão química, ou seja, enzimazinhos fazendo esse processo, beleza? Esse processo de digestão que ocorre no estômago nós chamamos de quimificação, beleza? O estômago, gente, ele produz o suco gástrico. O suco gástrico, ele é formado por água, sais e enzimas, além do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, gente, ele tem uma função antisséptica. Como assim? Se tiver alguma bactéria, alguma coisa ali que não deveria estar ali, ele mata, tá? Não dá ruim pro nosso corpinho, beleza? E as enzimas apresentam outras enzimas também, tá, gente? Mas a principal enzima que tem no estômago é a pepsina. A pepsina, ela transforma as proteínas em porções menores. Então, elas degradam proteínas, elas digerem proteínas, mas ainda não terminou o processo de digestão. Então, ela quebra isso em porções menores, mas isso vai terminar só lá no intestino, beleza? Então, o estômago não finaliza a digestão, ok? Gente, aqui a gente tem, através do processo de quimificação, a formação do quimo. Ó, quimificação, quimo, faz sentido. Esse quimo, ele é uma massa branca e espumosa, beleza? Então, o que era chamado de bolo alimentar até agora há pouco mudou, agora é o quimo. Por que que mudou? Porque mudou a característica, a composição dele. Ele tem agora ácido clorídrico, ele tem ação da pepsina, que quebra mais ainda as partículas, ele tem água, ele tem sais, então ele mudou a composição dele, mudou o nomezinho. Beleza, gente? E aí esse quimo vai ser mandado para o duodeno. E chegamos até o intestino delgado. Ô tia, mas você não falou que ele vai pro duodeno, agora você falou que ele vai pro intestino. Gente, o intestino delgado, ele é dividido em 3 regiões: duodeno, jejuno e íleo. Então, sim, ele vai para o duodeno, que é a primeira partezinha do intestino delgado. Beleza? No intestino delgado, galera, acontece digestão química. E acontece muita digestão química. Acreditem se quiser, mas a maior parte da nossa digestão, digamos que os processos principais da digestão acontecem no intestino e não no estômago, como a gente costuma, né, a achar que acontece. Gente, então vamos lá. A digestão ocorre graças à ação da bilirrubina, do suco pancreático e do suco entérico. Sim, nós temos 3 coisinhas aqui ajudando nesse processo. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. A bilirrubina, gente, ou a gente normalmente chama também só de bile, ela é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Olha só, não falei para vocês que o fígado e a vesícula biliar, que são órgãos anexos, são de extrema importância? Pois veja bem, eles produzem a bilirrubina. A bilirrubina, gente, ela é de extrema importância. Deixa eu ver aqui se tá. A bilirrubina, ela funciona como se fosse um detergente no nosso corpinho. Como assim? A gente costuma falar, galera, que a bile, ela emulsifica gorduras. É como se ela quebrasse, não sei se quebrar é uma palavra muito boa para isso, mas a gente pode falar quebrar sim. Então ela quebra essas gorduras, transformando elas em estruturas menos complexas, digamos assim. Por isso que eu falei que ela parece um detergentezinho. O detergente não é para quebrar a gordura? Então a bile faz a mesma coisa. Gente, a bile, ela tem uma carinha característica, ela é bem amarelada. Não sei se vocês, alguma vez que vocês passaram mal, vocês já chegaram a vomitar a bile. Gente, eu já, e é horrível, horrível, com gosto horrível na boca. Quando o nosso estômago tá vazio, quando a gente não comeu nada, ou a gente já vomitou várias vezes e não tem mais nada no estômago, a gente costuma eliminar a bile. Horrível, gente. Só um comentário pra vocês saberem quem é a bile, aquele negócio amarelo, meio esverdeado. Eita, é ela. E ela é muito importante, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula, beleza? Depois nós temos o suco pancreático. Lembrando que nós temos 3 galerinhas aí importantes: a bilirrubina, o suco pancreático e o suco entérico. Todos eles auxiliam
nossa senhora, em 300% na digestão do intestino, beleza? Então a bile já falamos. Suco pancreático. Ele é o suco pancreático, de onde ele é produzido? Pelo pâncreas. Outra glândula anexa de extrema importância. E por último, nós temos o suco entérico. Esse é produzido pelo intestino. Gente, é muito importante saber onde cada um dos três são produzidos e onde eles atuam. No caso, no intestino delgado. Beleza? Então, essa galerinha aqui, gente, faz a digestão no intestino. No intestino, gente, nós vamos ter várias enzimas. Por isso que eu falei para vocês que os principais processos de digestão acontecem aqui no intestino delgado. Então, gente, as principais enzimas envolvidas são a tripsina, a lipase, a sacarase e a lactase. Tripsina, gente, está no suco pancreático. Ela termina a digestão das proteínas iniciadas no estômago. Vamos voltar aqui. Lembra que a gente falou que no estômago tem a pepsina? E ela faz parte da digestão das proteínas? Pois veja bem, aqui no intestino, através da tripsina, ó, pepsina, tripsina, faz sentido. Ela termina a digestão das proteínas. Ufa, terminamos uma digestão. Depois nós temos a lipase. A lipase, ela é produzida também pelo suco pancreático. E ela ajuda a digerir os lipídios. Então, junto com a bilirrubina, eles fazem essa parte aí dos lipídios. Depois nós temos sacarase e lactase, ambas produzidas pelo suco entérico. Sacarase digere sacarose, lactase digere lactose. E aí nós praticamente finalizamos a nossa digestão enzimática. Beleza, gente? Então agora a gente vai falar de uma forma geral sobre tudo isso junto, para a gente entender como que funciona dentro do intestino delgado. Então o quimo, gente, que é aquele bolozinho, lembra que foi formado no estômago? Ele chega no intestino muito ácido. Por que ele chega muito ácido? Porque aqui, ó, no estômago, ele recebe ácido clorídrico. Então, ele chega muito ácido. Gente, ele chega primeiro no duodeno e aí ele já vai receber logo a bilirrubina. A bile emulsifica esses lipídios, beleza? Em seguida, ele recebe o suco pancreático. Lembra que a gente falou aqui, ó? O suco pancreático também produz a lipase e ajuda na degradação dos lipídios? Então, ele já coloca logo o suco pancreático. E isso ajuda a neutralizar esse quimo. Quando eles quebram inicialmente esse lipídio, ajuda com que ele fique menos ácido. Beleza? O suco pancreático, gente, como nós já falamos, também é rico em tripsina. Ah, ele só tem a tripsina e a que degrada lipídio? Não, gente. Ele também tem amilopepsina, que degrada amido, lipase, do lipídio. Aqui tá clueares, mas é nucleares, tá, gente? Então, assim, tem várias enzimas diferentes que vão ajudar nesse processo de degradação. O suco entérico, gente, ele secreta as peptidases, maltases, lactases, sucrases, fora a sacarase e assim por diante, gente. Então, ele meio que finaliza essa digestão, beleza? Então, esses nutrientes, eles vão ser digeridos e absorvidos apenas no intestino grosso. Por isso que eu falei para vocês que aqui a gente termina, né? Quase termina esse processo de digestão. A gente termina a parte enzimática. Mas quem vai fazer a finalização disso é o intestino grosso. Vai ser no intestino grosso que a gente vai ter a absorção do que é bom e vai ser mandado para fora do corpo, né? Através do reto, o que não serve pra gente, beleza? Gente, no final desse processo, no intestino delgado, nós vamos ter o quilo. Então, no estômago, vamos voltar aqui, ó. No estômago, a gente tinha o quimo. No intestino delgado, a gente tem o... Cadê o nome? O quilo, beleza? Então, boca, bolo alimentar. Pode ser chamado de bolo alimentar. No estômago, quimo. No intestino delgado, quilo. Beleza? Por que muda de nome? Mesma história do estômago. Porque mudou as características. Beleza? E, enfim, chegamos no intestino grosso. O intestino grosso, gente, assim como o intestino delgado, é dividido em 3 partes: seco, cólon e reto.
beleza? Gente, a função, de uma forma geral, do intestino, de ambas as partes, é reabsorver a água. Junto dessa água, ele reabsorve nutrientes e ele também produz algumas vitaminas. Beleza, gente? Gente, quando ele absorve a água, quando ele tira a água desse quilo aqui formado, ele vai fazer com que as fezes se formem. Então, até então, ele tinha o que a gente chamava de quilo, mas é um resto de alimento que ainda está úmido, porque ainda tem todos os nutrientes ali. Eles só foram quebrados. Aí, quando chega no intestino grosso, ele absorve tudo que tem de bom para o nosso corpo, dessa quebra alimentar. E aí vai formar o quê? As fezes. Então, ele forma e ali fica acumulado as fezes, até ela ser eliminada através do finalzinho do intestino, que a gente chama de reto, e o ânus. Aí, a gente finalmente termina o nosso processo de digestão. Gente, então a gente já falou sobre isso, mas vamos aqui relembrar. Nós temos a transformação do alimento. Na boca, nós temos o bolo alimentar. Quando chega no estômago, ele se transforma em quimo e no intestino em quilo. Beleza? Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da saúde e dos problemas que a gente pode ter no trato digestório. Sempre que a gente falar sobre esses temas, a gente vai chegar nesse ponto onde a gente vai falar sobre a saúde e os problemas, beleza? Galerinha, essa parte é muito importante, principalmente quando a gente fala de sistema digestório. Porque, gente, a base do nosso sistema digestório, para que a gente tenha um sistema digestório saudável, é a nossa alimentação. Então, os únicos responsáveis pelo que entra no nosso corpo somos nós mesmos. Então, a gente tem sim que cuidar muito da nossa alimentação. Gente, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de alimentos com conservantes, alimentos com muito corante. Gente, tudo isso, dentre outros tipos de alimentos, né, prejudicam muito o nosso sistema e pode causar sérios problemas. Dentre eles, vale a pena a gente citar o câncer, principalmente o câncer intestinal, que a principal causa dele é a má alimentação. A gente também tem que citar as gastrites, as úlceras e as enterites, que todas elas são problemas no trato digestório. As gastrites e as úlceras, elas acometem o estômago e as enterites o intestino. Gente, isso normalmente é causado por causa da ingestão de substâncias ácidas e alcoólicas. O que elas fazem? Elas fazem com que o nosso corpo produza uma maior concentração de suco gástrico. E isso vai irritar o nosso organismo. E quando o nosso organismo fica irritado, ele normalmente inflama e pode gerar feridas. E, gente, quando a gente fala em inflamar e gerar feridas no nosso sistema digestório, isso causa muita dor e muitos problemas. Então, sim, doenças muito sérias. Muitas vezes falam, tem uma gastrite, coisa boba. Gente, não é coisa boba, tá? São coisas que tem que cuidar e que é tudo devido à nossa alimentação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, beleza? E os cálculos biliares? Falei certo? Falei, biliares. Eles normalmente são formados com consumo exagerado de alimentos ricos em gorduras insaturadas, beleza? Então, quando o colesterol tem contato com esses sais, eles formam pequenos grãozinhos, que é o que a gente chama de cálculo biliar. E isso também causa problemas, isso também irrita o corpo, causa dor. Então, gente, a maioria dos problemas do nosso sistema digestório, eu posso dizer que acho que 99% são causados devido à nossa alimentação. Então, vale muito a pena a gente prestar atenção no que a gente come diariamente. Gente, fora essas, a gente tem também as infecções intestinais, que aí é causado quando a gente consome algum alimento que provavelmente não foi bem higienizado, e ela também irrita o nosso intestino, mas causa ali uma cólicazinha, uma diarreiazinha e depois passa. É um pouco mais tranquilo. As cáries dentárias, que também são um pouco mais tranquilas, que é devido também à má higienização, assim como a infecção, tá, gente? Porque
quando a gente lava bem os alimentos, isso diminui. No caso da cárie, não seria lavar bem os alimentos, né? Seria escovar bem os dentinhos. Então, são bactérias que se proliferam ali no dentinho, gerando essa cárie. E as doenças hepáticas, que aí são causadas normalmente pelo excesso de bebidas alcoólicas. E aí pode gerar disfunção no fígado, doenças um pouco mais graves, como a cirrose, né? Que é uma disfunção um pouco mais elevada, podendo levar até a morte, tá, galera? Então, as doenças hepáticas também são bem sérias. Gente, então era isso. Eu espero que vocês estejam entendendo o conteúdo, que vocês consigam acompanhar. Não deixem de ler aquelas páginas que eu passei para vocês, para a gente poder conversar melhor sobre isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode tirar na quarta-feira pelo Zoom. E é isso por hoje, gente. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.